queridos! Bom dia, boa tarde, boa noite. Está no ar mais um Maratonando Direito Administrativo para a OAB. Eu sou a sua professora de Direito Administrativo, professora Cláudia Molinaro, e vou estar com você nessa minissérie de aulas da Verbo OAB. Já tivemos a nossa primeira aula e agora vamos para a nossa segunda aula nessa minissérie de aulas da Verbo OAB, preparatório para a OAB. Mais uma vez eu digo, são aulas importantes, onde vamos tratar de temas decisivos do direito administrativo para o exame de ordem. Eu tenho alguns recadinhos para vocês. Vamos lá. Você está com alguma dúvida quanto à sua preparação para a OAB? Aqui, na nossa casa, na Verbo, os alunos do curso online vão ter acesso a simulados de prova com correção em vídeo. Gente, isso é importantíssimo. As aulas teóricas são importantes, mas o treino é mais importante ainda, ele é fundamental. A teoria associada aos exercícios, como os simulados, para mim, é a equação perfeita para a sua aprovação. E esses simulados de prova, as correções são em vídeo. Olha que bacana. Não pode perder essa oportunidade, né? E esse é mais um benefício especial para você chegar mais bem preparado no exame de ordem. É o que eu disse. Tem a aula teórica, tem o simulado de prova, aula em vídeo de correção. É o que você precisa para a sua aprovação. Além disso, na semana da prova, na semana que antecede a prova, a gente sempre faz uma revisão bem objetiva, com foco naquilo que realmente cai, naqueles pontos que são importantes, que seu professor que tem expertise no assunto sabe que aquilo tem grande chance de ser cobrado. Aí eu te pergunto, você está esperando o quê para fazer parte da nossa família? Fala com as nossas consultoras, informa que você assistiu essa aula comigo, e consiga uma condição ainda mais especial nos nossos cursos online, ok? Dado o recadinho, vamos iniciar a nossa segunda aula. O tema de hoje é responsabilidade civil do Estado, um tema decisivo, importantíssimo para o exame de ordem. A FGV, como todas as bancas, né, gosta muito desse tema, responsabilidade civil do Estado. Se você prestar atenção nas provas anteriores da OAB, você vai ver que a incidência de questões que tocam nesse tema, responsabilidade civil do Estado, é muito grande. Por isso eu escolhi esse tema para a gente conversar. Porque a ideia dessas aulas é justamente trazer aquilo que tem grande relevância e que tem grande chance de ser cobrado. Então, a gente vai trabalhar hoje com o tema responsabilidade civil do Estado. E para a gente otimizar o nosso tempo nessa nossa aula, eu quero falar com você direto da regra. Então, se eu perguntar para você assim, qual é a regra da responsabilidade civil do Estado no ordenamento jurídico pátrio? É a responsabilidade subjetiva ou é a responsabilidade objetiva? Você sabe me responder? Então, é a responsabilidade objetiva. Quando a gente fala da regra no ordenamento jurídico pátrio, na sistemática constitucional, ou seja, a regra que está numa norma da Constituição, quanto ao tema responsabilidade civil do Estado, a responsabilidade é de natureza objetiva. Já quero que você marque o artigo 37, parágrafo 6º da Constituição, que nós vamos dissecá-lo. O artigo 37, parágrafo 6º da Constituição é a norma constitucional que traz a regra que é a responsabilidade de natureza objetiva do Estado. O que é uma responsabilidade de natureza objetiva, prof? Se ela é de natureza objetiva, é porque não precisa
aferir, comprovar o elemento subjetivo culpa. Então, se ela é objetiva, você esquece a ideia de provar culpa. Aqui não tem que provar culpa do agente, aqui não tem que provar culpa do serviço. Esquece. Porque se ela é de natureza objetiva, não há necessidade de aferir culpa. Tudo bem? Vamos ao artigo 37, parágrafo 6º da Constituição. Me acompanha porque eu vou dissecá-lo e vou falar de coisas importantíssimas que você precisa ter conhecimento para poder obter êxito na questão relativa a esse tema. O 37, parágrafo 6º da Constituição diz assim: pessoa jurídica de direito público e pessoa de direito privado prestadora de serviço público. Então, vamos lá, vamos dissecar o artigo. Pessoa jurídica de direito público. Quem seriam essas pessoas jurídicas de direito público que a banca poderia botar na nossa prova? Para perguntar a você se essas pessoas respondem de forma objetiva pela norma constitucional. Vamos lá. Pessoa jurídica de direito público. Coloca nas suas anotações se você não está lembrando. São os entes federados, União, Estados, DF, municípios. União, Estados, DF, municípios. São os entes federados, aqueles que compõem a administração pública direta. Além deles, todos têm personalidade jurídica de direito público. Além dos entes federados, nós temos as autarquias e as fundações autárquicas. As autarquias fazem parte da administração pública indireta, lembra? Mas você não pode esquecer que a autarquia é uma pessoa jurídica de direito público, então ela é abarcada pelo 37, parágrafo 6º, no que pertine à expressão pessoa jurídica de direito público. Além disso, a gente tem a fundação autárquica. Vamos relembrar a nossa aula de organização administrativa. Quem é a fundação autárquica? É a fundação pública com personalidade jurídica de direito público. Quando eu estou diante de uma fundação pública com personalidade jurídica de direito público, eu estou diante de uma fundação autárquica ou uma autarquia fundacional. Lembra disso, da aula de organização administrativa? A fundação pública com personalidade jurídica de direito público, ela é uma fundação autárquica, também chamada de autarquia fundacional. Só pelo nome, fundação autárquica e autarquia fundacional, a gente já percebe que ela é uma espécie de autarquia. E ela tem personalidade jurídica de direito público. Então, ela é abarcada pela expressão que está no artigo 37, parágrafo 6º, que é pessoa jurídica de direito público. Então, aqui eu tenho os entes federados, eu tenho as autarquias e eu tenho as fundações autárquicas. Fechamos o conjuntinho. Show! Mas a Constituição também fala de pessoa de direito privado prestadora de serviços públicos. Opa! Então, é uma pessoa jurídica de direito privado. Mas não é qualquer uma. Porque a Constituição diz pessoa de direito privado prestadora de serviços públicos. Então, você tem que entender que precisa essa pessoa jurídica de direito privado prestar serviços públicos. Vamos ver quem seriam essas pessoas. Quem é que a banca poderia colocar na nossa prova e você vai lembrar que ela entra nessa expressão pessoa de direito privado prestadora de serviços públicos. Lembra das estatais? Que a gente estudou na aula de organização administrativa, que a gente estuda na aula de organização administrativa, lembra? Então, a estatal pode ser uma sociedade de economia mista ou uma empresa pública. Quando a gente fala estatal, é uma sociedade de economia mista ou uma empresa pública. E você sabe que no ordenamento jurídico pátrio é permitido que as estatais ou elas tenham como objeto a exploração de uma atividade econômica ou a prestação de um serviço público. Então, quando eu digo para você, olhando a Constituição, pessoa de direito privado prestadora de serviços públicos, aqui só entram
as estatais prestadoras de serviços públicos. Por quê? Porque uma estatal, ou seja, uma empresa pública ou uma sociedade de economia mista, elas são pessoas jurídicas de direito privado, que fazem parte da administração pública indireta. E aquelas que prestam serviços públicos responderão de forma objetiva pelo texto constitucional. Então, o primeiro exemplo que eu estou dando a você, de pessoa de direito privado, prestadora de serviços públicos, respondendo de forma objetiva pelo texto constitucional, assim como as pessoas jurídicas de direito público que já falamos, são as estatais prestadoras de serviços públicos. Aí você deve estar pensando assim, prof, e se a banca colocar para mim que é uma estatal exploradora de atividade econômica, elas responderão pelo 37, parágrafo 6º, de forma objetiva? Pensa aí. O que você acha? Olha o que o texto constitucional está falando. Não, né? Não. Por que não? Porque a estatal, para se sujeitar à regra do texto constitucional, ela tem que prestar serviço público. Se a questão diz que ela explora atividade econômica, ela não se sujeita à regra da Constituição. Ah, prof, mas aí, como é que essa estatal exploradora de atividade econômica vai responder? Ela pode responder por um outro diploma legal. Ela pode responder, se houver uma relação de consumo na situação fática, ela pode responder pelas normas consumeristas, pelo artigo 14 do CDC, ou pode até responder de forma objetiva pela regra do Código Civil. Mas pela Constituição, não. A Constituição precisa ser pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público. Fechado? Ótimo. Essas pessoas jurídicas, então, respondem de forma objetiva, ou seja, não há necessidade de aferir o elemento culpa para responsabilizar essas pessoas. Basta que exista conduta, dano e nexo causal. Não há necessidade de aferir o elemento culpa porque a responsabilidade é objetiva das pessoas jurídicas, mas será necessário, na situação fática, você visualizar a conduta administrativa, o dano e o nexo de causalidade. Por quê? Porque a teoria que fundamenta essa responsabilidade objetiva do Estado, consagrada no texto constitucional, é a teoria do risco administrativo. A teoria do risco administrativo, ela pede conduta, dano e nexo de causalidade. O dano tem que poder ser imputado à pessoa jurídica, seja ela de direito público, seja ela de direito privado, prestadora de serviços públicos. Porque se não houver esse nexo causal entre a conduta administrativa e o dano, a pessoa jurídica não será responsabilizada. Então, você tem que guardar. Vamos lá. A regra é a responsabilidade objetiva do Estado, consagrada no 37, parágrafo 6º da Constituição. Tanto pessoa jurídica de direito público quanto pessoa jurídica de direito privado, prestadora de serviços públicos, respondem pelos danos que seus agentes causarem. Essa responsabilidade é objetiva, que é a regra, e essa responsabilidade da norma constitucional é fundamentada na teoria do risco administrativo, que pede conduta administrativa, dano e nexo causal. Tudo bem? Professora, eu já ouvi falar na teoria do risco integral. Ela existe? Existe. Existe. Só que não é ela que fundamenta a responsabilidade objetiva, regra, que a gente tem no texto constitucional. Não é ela. A do texto constitucional é a teoria do risco administrativo, que pede conduta, dano e nexo causal. Mas existe, ainda que por exceção, a responsabilidade objetiva fundamentada na teoria do risco integral. Se a banca perguntar para você numa assertiva se o Estado pode responder de forma objetiva com base na teoria do risco integral, está certo. Se a banca te perguntar se o Estado pode responder de forma objetiva baseado na teoria do risco administrativo, está certo. Só que você precisa lembrar
que a responsabilidade objetiva do Estado, fundamentada na teoria do risco administrativo, é a regra, é a que fundamenta a norma constitucional, o artigo 37, parágrafo 6º da Constituição. A responsabilidade objetiva fundamentada na teoria do risco integral, ela existe, mas ela não é regra, ela é exceção. E por que é exceção? Porque a responsabilidade objetiva do Estado, fundamentada na teoria do risco integral, essa teoria só se preocupa com o dano. Essa teoria, a teoria do risco integral, olha o Estado como um garantidor universal. Qualquer dano o Estado responderia, ainda que não houvesse o nexo de causalidade. Então, realmente não dá para ser a regra. O Estado não aguentaria. Então, existe a responsabilidade objetiva do Estado, fundamentada na teoria do risco integral, mas não é a regra, é a exceção. Porque por essa teoria do risco integral, não há uma preocupação, não há uma exigência do nexo de causalidade entre a conduta administrativa e o dano. Essa teoria do risco integral, repito, olha para o Estado como um garantidor universal. É como se ele se responsabilizasse integralmente por qualquer dano, por qualquer risco. E aí, gente, não dá para ser a regra. O Estado não suportaria. Então, a gente trabalha com isso existe, mas exceção. É a exceção. Tá? Teoria do risco integral não exige o nexo de causalidade. Ela só olha para o dano. Então, não pode ser a regra, é a exceção. Prof, mas vamos ao que interessa. Como é que isso pode cair na minha prova? Bom, pode cair na sua prova, como já caiu uma vez uma questão da FGV, que era a união. Criava uma usina nuclear e tomava todos os cuidados necessários. Todos os cuidados necessários. A questão deixava muito claro, foi até uma questão muito bem elaborada pela FGV. Né? A gente tem que ser justo, né? Quando realmente a FGV faz alguma coisa certa, né? Porque ela adora inventar questões que depois ela mesma se perde, mas essa questão foi muito bem elaborada. Então, era uma questão que a União criava uma usina nuclear, a banca se preocupava em dissecar ali o enunciado da questão, mostrando que a União tinha tomado todos os cuidados, todos os critérios de segurança nacional e internacional foram tomados. Ou seja, a questão dava a entender que a União tinha tomado todas as precauções que ela tinha que tomar, tanto em relação a equipamento quanto a treinamento das pessoas. E deixava isso muito claro. Aí a questão continuava e dizia que, por um evento da natureza, houve uma enchente, inundou a usina nuclear, o que fez com que ocorresse um vazamento de gases poluentes. Claro, a banca bota isso e pergunta, a União responde? Bom, ela responde de forma objetiva e aqui seria a teoria do risco integral. Mesmo que não houvesse um nexo de causalidade, mesmo que a causa direta e imediata tivesse sido um evento da natureza, pela teoria do risco integral, a União responde. Por quê? Porque é caso de dano nuclear. E dano nuclear, não vamos discutir. É responsabilidade objetiva fundamentada na teoria do risco integral. Dano nuclear é responsabilidade objetiva fundamentada na teoria do risco integral. As outras situações vão cair na regra, que é a responsabilidade objetiva baseada na teoria do risco administrativo, que exige a conduta, o dano e o nexo de causalidade para que o Estado responda. Fechado? Então, é só para deixar claro que existe a responsabilidade objetiva do Estado fundamentada na teoria do risco integral. Você não pode negar isso. Só que isso não é regra. Não é essa a teoria que fundamenta o 37, parágrafo 6º da Constituição, entendeu? A teoria do risco integral, é uma exceção.
Ponto. Tá bom. Beleza. Continuando aqui na questão da teoria do risco administrativo. Vamos para a regra. A teoria do risco administrativo admite as chamadas excludentes do nexo causal. Isso a FGV adora cobrar na nossa prova. Excludentes do nexo causal. Então, a teoria do risco administrativo, que fundamenta a regra na Constituição, admite as excludentes do nexo causal. Beleza. E aí, para a prova, eu preciso saber quais são essas excludentes. São 3. Conduta exclusiva da vítima, fato de terceiro, caso fortuito e força maior. Então, repetindo. As 3 excludentes do nexo causal, que excluindo o nexo de causalidade, quebrando o liame entre a conduta e o dano, a pessoa jurídica não vai responder. E quais são essas excludentes do nexo causal? Conduta exclusiva da vítima. Foi a própria vítima que causou um dano a ela. Então, isso quebra o nexo de causalidade, a pessoa jurídica não responde. Vou dar exemplos depois. Fato de terceiro é uma segunda excludente. O terceiro é que causou o dano a alguém. Quando eu falo de terceiro, é aquele que não tem vínculo nem por lei, nem por contrato. A gente já conversou sobre isso. Foi um terceiro. Ele causou o dano. Então, o Estado não vai responder. Por quê? Não foi a conduta administrativa. Então, houve um rompimento do nexo causal. E, por último, caso fortuito e força maior. Prof, eu nunca sei o que é caso fortuito e o que é força maior. Sinceramente, não fica preocupado com isso. Entenda apenas que caso fortuito e força maior são eventos imprevisíveis e inevitáveis. Se são imprevisíveis e inevitáveis, eu não posso botar na conta da pessoa jurídica. Eu não posso responsabilizar o Estado. Isso também é uma excludente do nexo causal. Então, a teoria do risco administrativo admite a excludente do nexo causal. Aparecendo uma dessas excludentes, vai romper o nexo de causalidade e, consequentemente, se afasta a responsabilidade objetiva da pessoa jurídica. Quais são as excludentes? Conduta exclusiva da vítima, fato de terceiro, caso fortuito ou força maior. Aqui, no caso fortuito e força maior, você pode colocar como fatos imprevisíveis e inevitáveis. Ponto. Que os efeitos são os mesmos. Conduta exclusiva da vítima. Vou te dar um exemplo. A pessoa se mata. Suicídio. A pessoa está lá na plataforma do metrô. De repente, quando o trem chega, a pessoa se joga. Conduta exclusiva da vítima. Só toma cuidado com a questão do suicídio se for um suicídio dentro do presídio. Verifica se foi uma conduta exclusiva da vítima. Tipo, a pessoa do nada, de madrugada, pega o lençol e se enforca. Conduta exclusiva da vítima. Com certeza, excludente do nexo causal. Não era previsível, tampouco evitável. O Estado não podia adivinhar que o cara, no meio da noite, ia pegar o lençol e ia se enforcar. Agora, se a questão diz para você que a pessoa se matou dentro da cela com uma faca, aí já muda o panorama. Porque o preso, que está sob a custódia do Estado, sob a guarda do Estado, se mata ainda por cima com uma faca dentro da cela, o que essa faca está fazendo ali na cela? Isso é omissão do Estado. E aí, então, nesse caso, o Estado responde. O Estado responde de forma objetiva, por omissão específica. Toda vez que a gente fala de omissão específica, que é um descumprimento do dever legal de agir, vou repetir, falou de omissão específica. A situação fática retrata uma omissão específica. Lembra, omissão específica é um descumprimento do dever legal de agir. E a jurisprudência entende que omissão específica gera responsabilidade objetiva. Então, aquilo que inicialmente poderia aparecer, ou melhor, inicialmente poderia te levar a crer que era uma excludente do nexo causal, porque é suicídio, quando você para e olha as circunstâncias do fato concreto, você diz assim, não. Aqui é uma omissão específica do Estado. O Estado vai responder de forma objetiva, com base no 37, parágrafo 6º da Constituição, teoria do risco administrativo. Fechado? Fato de terceiro. Bom, vamos lá. A pessoa está dentro do ônibus,
Alguém do lado de fora taca uma pedra. Taca uma pedra, quebra o vidro, abre o supercílio do usuário do serviço público. A concessionária, por exemplo, não vai responder. E concessionária é um exemplo de pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviços públicos. Concessionária é uma pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviços públicos. Ela responde também pelo 37, parágrafo 6º da Constituição. Aí vamos lá, a pessoa está dentro do ônibus, alguém do lado de fora joga uma pedra, quebra o vidro, abre o supercílio do usuário, a concessionária não responde. Por quê? Porque nós tivemos aqui uma excludente do nexo causal, fato de terceiro. Agora, imagina o seguinte, de novo, morte de detento no presídio. A pessoa é morta dentro da cela por um colega de cela. É claro, e isso eu vivenciei muito na minha prática forense, é claro que a família vai ajuizar uma ação indenizatória em face do Estado, responsável por aquele presídio. Em contestação, é óbvio que a defesa vai ser o quê? Isso é fato de terceiro. Quem matou o presidiário foi um colega de cela, não foi nem um agente penitenciário. Não foi um agente do Estado, então o Estado não vai responder. Responde. Responde porque na jurisprudência do STJ, quando isso ocorre, inclusive a FGV já cobrou isso na nossa prova, primeira e segunda fase de ADM, quando o detento, que está sob a custódia do Estado, sob a guarda do Estado, ele é morto dentro da cela por um colega de cela, o STJ entende que é caso de omissão específica do Estado. É um descumprimento do dever legal, que o dever que o Estado tem para com o presidiário é um dever de guarda, é um dever de custódia, é um dever de cautela. Ele é responsável pela integridade física e moral do preso. Inclusive, isso é um direito fundamental do preso. Artigo 5º, inciso 49 da Constituição. Artigo 5º, inciso 49 da Constituição. Então, cuidado, porque o detento que morre dentro da cela por um colega de cela, o que inicialmente poderia parecer um fato de terceiro, você verifica uma situação de omissão específica do Estado. E omissão específica, você sabe que gera responsabilidade objetiva, uma vez que omissão específica é um descumprimento do dever de agir. E o dever de agir aqui em relação ao preso é o dever de guarda, é o dever de custódia. É a proteção desse que está com a sua locomoção cerceada por uma pena privativa de liberdade. Está sob a custódia do Estado. Tudo bem? Cuidado. Caso fortuito e força maior. Eventos imprevisíveis e inevitáveis. Uma enchente que chega sem a pessoa, sem o Estado nem imaginar, nem mesmo todos aqueles equipamentos que nós temos hoje, né, que o Estado tem, foi capaz de detectar e impedir. Então, é algo imprevisível, inevitável, o Estado não vai responder, porque também vai romper o nexo de causalidade. Então, são 3 as excludentes. Conduta exclusiva da vítima, fato de terceiro, caso fortuito e força maior. Apareceu isso rompe o nexo de causalidade. Apareceu uma das excludentes, rompeu o nexo de causalidade. Rompeu o nexo de causalidade, a pessoa jurídica não responde. A teoria do risco administrativo admite as excludentes do nexo causal, mas a teoria do risco integral não. Porque ela nem olha para o nexo de causalidade. Ela só olha para o dano. Está vendo a diferença? Na teoria do risco administrativo, há a exigência da conduta, do dano e do nexo causal. Tanto que, se houver uma das excludentes do nexo causal, conduta exclusiva da vítima, fato de terceiro, caso fortuito e força maior, isso rompe o nexo de causalidade e afasta a responsabilidade da pessoa jurídica. Na teoria do risco integral, eu não posso falar de excludentes do nexo causal, porque na teoria do risco integral, que é aquela exceção que eu falei que se cair na nossa prova vai cair dano nuclear, na teoria do risco integral, para que eu vou falar de excludente do nexo causal se já de cara a teoria do risco integral não olha para o nexo causal e só olha para o dano?
Fechado? Tudo bem? Muito cuidado com essas excludentes para a prova, tá? Bom, vimos então aí que pessoa jurídica de direito público e pessoa de direito privado prestadora de serviços públicos respondem pelos danos que seus agentes nessa qualidade causarem a terceiros. Essa responsabilidade é objetiva, fundamentada na teoria do risco administrativo, que pede conduta, dano e nexo causal. Fechado? E admite as excludentes do nexo causal. Show. Agora eu quero falar com você da última parte da norma constitucional. Então, quando você faz a leitura do texto constitucional, pessoa jurídica de direito público e pessoa de direito privado prestadora de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes nessa qualidade causarem a terceiros. Vírgula. Agora é que eu quero que você preste atenção. Está escrito assim, na parte final do artigo 37, parágrafo 6º. Resguardado o direito de regresso nos casos de dolo ou culpa. Atenção a essa parte final da norma constitucional. Essa parte final, resguardado o direito de regresso nos casos de dolo ou culpa, está olhando para o agente público causador do dano. O agente público que causou o dano, seja no momento do seu exercício da função pública, ou até mesmo fora da função pública, mas praticou o dano em razão da função pública que ele exerce. O agente público causador do dano, ele sempre vai responder de forma subjetiva. Vai ter que aferir dolo ou culpa. E atenção, de acordo com o STF, teoria da dupla garantia. O agente público causador do dano, ele só responde, a gente já sabe que é uma responsabilidade subjetiva, em ação de regresso perante a pessoa jurídica da qual ele faz parte. O STF diz que a vítima do dano não deve ajuizar a ação em face do agente público causador do dano, mas sim em face da pessoa jurídica. Então, exemplo, Joãozinho foi fazer uma cirurgia no abdômen. Fizeram no hospital público do município do Rio de Janeiro. Ok. Então, ele se internou, fez a cirurgia no hospital público municipal aqui no Rio de Janeiro. Uma cirurgia de abdômen. Fizeram a cirurgia, fecharam o Joãozinho. Uma semana depois, o Joãozinho começou a passar mal, dor no abdômen, vai fazer um exame. Tem um gaze dentro do abdômen. Esqueceram um gaze dentro do abdômen do Joãozinho. Eu poderia te dizer, esqueceram uma pinça. Esqueceram um bisturi. Essas coisas acontecem. Aí ele faz o exame e vê que esqueceram a gase lá. E, óbvio, vai ter que fazer uma nova cirurgia, correr o risco de vida, enfim, aquele negócio todo. É óbvio que ele vai ajuizar uma ação indenizatória, porque ele tem a conduta, ele tem o dano e ele tem o nexo causal. Contra quem ele deve demandar em juízo? O Joãozinho deve demandar em face do município do Rio de Janeiro. Após o trânsito em julgado da sentença, pagamento de indenização ao Joãozinho, o município do Rio de Janeiro deve regressar em face do médico, daquele profissional de saúde que deixou a gase dentro do abdômen do Joãozinho. Então, isso cai na nossa prova. A banca vai querer saber como é essa questão processual. Contra quem essa ação deve ser proposta? Essa ação deve ser proposta em face da pessoa jurídica, seja ela de direito público, seja ela de direito privado, prestadora de serviço público. É em face da pessoa jurídica que a ação indenizatória proposta pela vítima deve ocorrer. Depois da pessoa jurídica pagar a indenização à vítima, aí ela vai regressar em face do agente público causador do dano. Nessa ação de regresso, vai ser aferido dolo ou culpa. Entendido? Então, você nunca vai marcar na prova que a ação tem que ser proposta, deve ser ajuizada em face do agente causador do dano. Não, é da pessoa jurídica. Nem tampouco você pode dizer que é em face de órgão público, porque órgão público não tem personalidade jurídica. Se não tem personalidade jurídica, não tem capacidade para estar em juízo. Tudo bem?
Fechado? Cuidado com isso. Então, o agente público ele deve responder em ação de regresso perante a sua pessoa jurídica. E não esqueça, o agente público só responde de forma subjetiva. Você deixa a responsabilidade objetiva para as pessoas jurídicas. Fechado? No caso das concessionárias, deixa eu pedir para você fazer uma anotação, que eu acho que isso é importante. No caso das concessionárias de serviços públicos, é claro que elas se sujeitam à regra constitucional, porque elas entram, né, naquela expressão pessoa de direito privado prestadora de serviços públicos. Ponto. Isso aí não tem nenhuma novidade. Mas eu quero que você coloque também o artigo 25 da Lei 8987 de 95. Por quê? Para as concessionárias, além do 37, parágrafo 6º da Constituição, eu quero que você coloque ao lado também o artigo 25 da Lei 8987 de 95. Por quê? A Lei 8987 de 95, que é uma lei também muito importante para a nossa prova, ela traça as regras gerais dos contratos de concessão e permissão de serviços públicos. E o artigo 25 da Lei 8987 de 95, o artigo 25, ele é um artigo que vai ratificar essa responsabilidade objetiva da concessionária, na própria lei da concessionária. Quando você faz a leitura do artigo 25 da Lei 8987 de 95, você vê que a concessionária ela pode responder, ela vai responder pelos danos que ela causar ao Estado, à administração pública, né, que é o poder concedente. Ela vai responder pelos danos que ela causar aos seus usuários e ela vai responder pelos danos que ela causar a terceiros. Então, para as concessionárias de serviços públicos, né, você vai, além do 37, parágrafo 6º, você também coloca o artigo 25 da Lei 8987 de 95. E, gente, por favor, todo artigo que eu mencionar, todo informativo, jurisprudência, tudo que eu mencionar como fundamentação, não deixe de ler, tá? Isso é super importante para a nossa prova de primeira fase. Tudo bem? A segunda fase, a gente tem uma preocupação menor, porque o aluno ele está com a legislação toda marcadinha. E aí ele já vai ter estudado de forma aprofundada, ele vai saber manusear a lei, ele vai encontrar a resposta rapidamente. A nossa primeira fase que é complicado porque a gente não tem a legislação. Tá bom? Então, todo cuidado é pouco com letra de lei, tá? Bom, outra coisa que é interessante. A gente viu aqui a responsabilidade objetiva das pessoas jurídicas, a responsabilidade subjetiva do agente público causador do dano. A gente viu como é que a ação deve ser proposta, beleza? Agora eu quero te perguntar o seguinte. Se a banca disser para você assim, o Estado pode responder de forma objetiva primariamente ou eventualmente de forma subsidiária, certo ou errado? Repetindo, o Estado pode responder de forma objetiva primariamente ou eventualmente de forma subsidiária, certo ou errado? Certíssimo. E eu vou te dar agora os exemplos para a prova, que é o que interessa para a gente. Que aqui a gente aprende e vai vendo como é que a banca vai cobrar. É assim que tem que ser o nosso estudo, tá? É assim que tem que ser. Eu trago a teoria, faço você entender e já jogo para você o raciocínio da prova. Vamos lá. No caso dos delegatários, presta bem atenção nessa observação. Nos casos dos delegatários, como, por exemplo, autarquias, fundações autárquicas, estatais e concessionárias de serviços públicos. Todo mundo aqui é delegatário. As autarquias e as fundações autárquicas, as estatais prestadoras de serviços públicos, são delegatárias? São. Nascem da delegação legal, quando se cria a administração pública indireta. Show. E as concessionárias e permissionárias de serviços públicos? Elas também são delegatárias, nascem da delegação contratual, quando se celebra um contrato de concessão ou permissão de serviços públicos. Então, vamos lá. Digamos que a questão envolva um delegatário, ou uma autarquia, ou uma fundação autárquica, ou uma estatal, ou uma concessionária.
É claro que se essas pessoas causarem o dano, é contra elas que a vítima vai demandar. Se foi a autarquia, em face da autarquia. Se foi a fundação autárquica, em face da fundação autárquica. Se foi a concessionária, em face da concessionária. Se foi a estatal, em face da estatal. Não tem litisconsórcio passivo aqui. Não tem solidariedade. Então, é contra o delegatário que se tem que demandar. Agora, caso ao final do cumprimento de sentença, esse delegatário não tenha condições de pagar a indenização. Nesse caso, somente nesses casos, é que vai acontecer a responsabilidade subsidiária do poder público. Porque não é justo que a vítima fique sem indenização. Porque, na verdade, quem criou, quem colocou aquele delegatário ali para prestar o serviço foi o Estado. É claro que, de cara, é contra o delegatário que tem que se propor ação. Mas, se a questão diz que o Joãozinho ajuizou a ação em face da concessionária, mas, ao final, a concessionária não tinha como pagar a indenização, e te pergunta, há possibilidade de uma responsabilidade subsidiária do poder concedente? Sim. Solidária, não. Subsidiária. A mesma coisa em relação às estatais, em relação às autarquias. Elas não têm condições de pagar a indenização. É possível a responsabilidade subsidiária do poder público que criou essa autarquia, que criou essa estatal? Sim. Sim. Ele é o titular do serviço. Ele não delegou para ninguém a titularidade do serviço. Então, a responsabilidade dele é subsidiária, ou seja, quando elas não conseguem compor, o Estado, o poder público, entra com a responsabilidade subsidiária, não é solidária, tá? Outro ponto que é importante, o chamado caso fortuito interno. Gente, caso fortuito interno não rompe o nexo de causalidade. Caso fortuito interno não rompe o nexo de causalidade. O que é um caso fortuito interno, prof? É o risco, preste atenção, caso fortuito interno é o risco da própria atividade desenvolvida. É o risco da própria atividade desenvolvida. Assalto dentro do banco. Isso é um risco da própria atividade desenvolvida. Não dá para o banco alegar que isso é caso fortuito externo, a ponto de romper o nexo causal e não responder pelos danos causados. Não. É um risco da própria atividade desenvolvida. Nós tivemos um caso aqui no Rio de Janeiro que foi o seguinte, um ônibus vinha pela Presidente Vargas, que é uma via de muito movimento no centro da cidade aqui do Rio de Janeiro. Quando ele foi entrar na Rio Branco, Presidente Vargas virando para Rio Branco, perto daquela igreja conhecida aqui no Rio de Janeiro, que é a Candelária, quando ele foi virar na Rio Branco, o ônibus perdeu o controle e subiu na calçada. Então, ele invadiu uma agência bancária, que é a agência do Santander, que tem ali. Na verdade, naquela situação triste, os usuários do serviço que estavam dentro do ônibus sofreram dano, pessoas que estavam na calçada sofreram danos, e as pessoas que estavam dentro da agência bancária também. Aí eu te pergunto, a concessionária responde? Sim. De forma objetiva? Sim. Só que disseram que o que levou ao acidente foi a quebra da barra da direção do ônibus. Quebra da barra da direção do ônibus é um caso fortuito interno, é um risco da própria atividade desenvolvida. Então, não tem que se falar em excludente do nexo causal. Caso fortuito interno não exclui o nexo de causalidade, porque é um risco da própria atividade desenvolvida. Fechado? Cuidado. Outra observação importante. Não confunda atenuantes com excludentes. Não confunda atenuantes com excludentes. Atenuante, para você marcar uma atenuante, primeira coisa, qual a diferença da atenuante para excludente? A excludente exclui o nexo de causalidade, consequentemente, afasta a responsabilidade da pessoa jurídica. Tudo bem?
excludente, exclui o nexo de causalidade, consequentemente, afasta a responsabilidade da pessoa jurídica. A atenuante, olha o nome como é diferente. Atenuante, ela vai atenuar o quanto indenizatório devido. Ela vai atenuar o quanto indenizatório devido. Quando é que eu sei que é um atenuante, prof? Quando você verificar que existe culpas concorrentes. Eu não gosto desse termo, tá? Culpa concorrente. Mas eu estava preparando alguns exercícios para uma outra turma minha e eu vi uma questão da FGV de concurso público e a FGV usou esse termo, culpa concorrente. Então, pode ser que na nossa prova ela coloque culpa concorrente. Se ela colocar culpa concorrente, que eu já vou te explicar o que é, ou se ela colocar o termo que eu prefiro, com causas, aí você vai lembrar das atenuantes. O que é a culpa concorrente ou com causas? Você vai ter a conduta da vítima e também a conduta do Estado. Você vai ter uma conduta do terceiro e também junto à conduta do Estado. Ou você vai ter um evento da natureza e também uma conduta do Estado. Com causas, culpas concorrentes. Isso não afasta a responsabilidade da pessoa jurídica, mas atenua o quanto indenizatório devido. Eu peguei há pouquíssimo tempo, tem o quê? Umas 2 semanas? Umas 2 semanas. Eu peguei uma questão dessa, da FGV, concurso público. Eu estava separando questões da FGV. E tinha lá essa questão falando de atenuantes, culpas concorrentes. A atenuante não exclui o nexo causal, a atenuante vai atenuar o quanto indenizatório devido. Beleza? Show. Outra coisa que é importante. Qual é o prazo prescricional para o ajuizamento da ação indenizatória pela vítima? Então, a vítima vai ajuizar a ação indenizatória. Não me interessa, pode ser em face da pessoa jurídica de direito público ou em face da pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviços públicos. Qual é o prazo? 5 anos. 5 anos. Durante um tempo se discutiu se poderia ser o prazo trienal do Código Civil. Só que aí depois o STJ, num recurso repetitivo, determinou que o prazo é quinquenal, 5 anos para a vítima ajuizar a ação. Lembrando que para o STF, a ação deve ser proposta em face da pessoa jurídica, que depois regressa em face do agente causador do dano. Tudo bem? Fechado? Ótimo. Outra coisa que eu quero falar para você. Responsabilidade civil do Estado por atos legislativos. Responsabilidade civil do Estado por atos legislativos. A regra é não haver a responsabilidade do Estado por um dano oriundo de um ato legislativo. Por quê? Quando eu falo de ato legislativo, eu lembro de lei. Lei é um ato geral, abstrato e impessoal. Pelas características da lei em tese, geral, abstrata e impessoal, eu não tenho como a lei causar um dano a uma pessoa específica. Então, em regra, não há que se falar em responsabilidade civil do Estado por atos legislativos, justamente porque a lei, em tese, ela é abstrata, ela é geral e ela é impessoal. Mas nós temos 2 exceções que podem ser cobradas na nossa prova. 2 exceções, ou seja, 2 situações de atos legislativos, de leis causando um dano e o Estado respondendo. Primeira exceção. Lei declarada inconstitucional. Lei declarada inconstitucional causando um dano. Gente, se ela foi declarada inconstitucional, é porque o legislador praticou uma ilicitude, porque ele não pode criar uma lei contrária à Constituição Federal. Mas eu preciso da declaração de inconstitucionalidade. Não se preocupe aqui com a questão do controle concentrado ou difuso. Eu preciso de uma declaração de inconstitucionalidade, porque as leis têm presunção de constitucionalidade. Então, eu preciso de uma lei sendo declarada inconstitucional. Essa lei sendo declarada inconstitucional, causando um dano, o Estado responde. É uma exceção.
A segunda exceção, que eu acho que é a mais importante aí, que pode ser cobrada, e já foi cobrada pela FGV, as duas já foram, mas cuidado com essa outra exceção. Lei de efeitos concretos. Lei de efeitos concretos causando um dano. Lei de efeitos concretos causando um dano. Prof, o que é uma lei de efeitos concretos? Meu amor, é uma lei. Formalmente falando, é uma lei. Ela nasce do processo legislativo, mas materialmente falando, é um ato administrativo. Formalmente falando, é lei, mas materialmente falando, é um ato administrativo. Daí o nome de lei de efeitos concretos. Não é uma lei em tese. O efeito dessa lei não é abstrato. Ao revés, é uma lei de efeitos concretos. E se ela causar um dano desproporcional, poderá haver responsabilidade do Estado. A FGV uma vez botou na prova. Era uma lei que declarava a utilidade pública de uma determinada área para fins de desapropriação. A lei que declara uma determinada área para fins de desapropriação como de utilidade pública, né? Que a gente tem a desapropriação por utilidade pública, então era uma lei declarando, fazendo uma declaração de utilidade pública de uma determinada área para fins de desapropriação. Isso é uma lei de efeitos concretos, porque ela serviu só para declarar a utilidade pública daquela área onde vai ser feita a desapropriação. Isso é uma lei de efeitos concretos. E aí, na questão, como se contava a história, dizia que essa lei que declarou como utilidade pública uma propriedade do Joãozinho para fins de desapropriação tinha causado um dano ao proprietário. Aí a banca perguntava se era possível haver responsabilidade civil do Estado. Claro que sim, porque essa lei é uma lei de efeitos concretos. E se realmente ela causou dano ao proprietário, tem como responsabilizar o Estado. Então, guarda para a prova. Responsabilidade civil do Estado por atos legislativos. Em regra, não, porque a lei em tese é geral, abstrata e impessoal. Mas cuidado com as duas exceções. Lei declarada inconstitucional e lei de efeitos concretos. Nesses dois casos, pode haver responsabilidade civil do Estado. Tudo bem? Outra coisa, responsabilidade civil por atos judiciais. Responsabilidade civil do Estado por ato judicial, aquele que marca a função típica do Poder Judiciário, aquele que marca a função jurisdicional, somente a situação do artigo 5º, inciso 75 da Constituição. Somente na situação do artigo 5º, inciso 75 da Constituição. Erro judiciário e ficar preso por mais tempo que a sentença determinar. Marque o artigo 5º, inciso 75 da Constituição e leia. Só nessa situação, tá? Outra coisa. Se a banca já perguntou isso várias vezes na segunda fase. E ela pode meter isso na primeira fase sem problema nenhum. Se a banca perguntasse para você assim, é possível o Estado responder por ato lícito? Um ato lícito praticado pelo Estado que causou um dano ao Joãozinho. O Estado pode responder? Por ato lícito? Pode. Desde que o dano seja desproporcional. Então, faz essa observação. O Estado pode responder por um dano oriundo de um ato lícito. Pode. Desde que haja um dano desproporcional. Por exemplo, tendo em vista uma série de obras públicas, o município determinou o fechamento de uma rua. Na verdade, quando ele fez o projeto de urbanização de uma determinada área, ele tirou aquela rua e não existe mais aquela rua. Só que naquela rua tinha um comerciante, ele era dono de
um estabelecimento comercial ou ele era dono de um estacionamento. Só que essa rua não existe mais. Como rua de passagem, sabe? Aí eu te pergunto, o ato do município é lícito? O município é responsável pela política urbana. Mas causou um dano ao dono do estacionamento? Claro. Óbvio que sim. E não foi qualquer dano, né, gente? Foi um dano desproporcional, né? O cara perdeu o negócio dele. Então, o que a gente tem aqui? Um ato lícito causando um dano desproporcional. Nesse caso, o Estado responde? Nesse caso, o Estado responde. Nesse caso, o Estado responde. Só que para você marcar que sim, tem que ser um dano desproporcional. Tá? Então, é possível a responsabilidade por ato ilícito, desde que cause um dano desproporcional. Fechado? Ok? Por último, a responsabilidade civil do Estado por danos oriundos de obras públicas. Normalmente, o poder público, ele celebra um contrato de obra pública com uma pessoa do âmbito privado, e essa pessoa vai executar a obra. Se essa pessoa causar um dano, essa contratada causar um dano, é ela quem vai responder, e não o Estado. E aí, eu queria só que você tomasse cuidado pelo seguinte. Deixa eu abrir aqui para mostrar para vocês o seguinte. Pela lei 8666 de 93, a contratada, ela responderia de forma subjetiva, de acordo com o artigo 70 da lei 8666 de 93. Então, foi celebrado um contrato de obra pública, a empreiteira está à frente da execução da obra, o Joãozinho está passando embaixo da obra, deixa cair o tijolo na cabeça do Joãozinho. Quem responde? A empreiteira, a contratada. De acordo com o artigo 70 da lei 8666 de 93, ela responde de forma subjetiva. Só que a gente sabe que existe agora a nova lei de licitações, a lei 14.133 de 2021. E há uma outra interpretação na nova lei. Nesse caso, da empreiteira estar executando a obra e causar um dano a alguém, né? Está passando pela obra, caiu um tijolo na cabeça do Joãozinho, pela nova lei de licitações, a responsabilidade não é subjetiva mais. Marque o artigo 120 da Lei 14.133 de 2021. O artigo 120 da Lei 14.133 de 2021 mostra para mim que agora a nova Lei de Licitações entende que a responsabilidade da contratada é objetiva. Então, no artigo 70 da Lei 8666 de 93, nesse caso, a responsabilidade da contratada é subjetiva. No artigo 120 da Lei 14.133 de 2021, a responsabilidade é objetiva. A gente falou aqui da responsabilidade civil do Estado por danos causados por obras públicas. Normalmente, é celebrado um contrato de obra pública com uma empreiteira, com uma pessoa do âmbito privado. Pela lei de 93, a contratada responderia subjetivamente, artigo 70. Pela nova lei de licitações, artigo 120, responsabilidade objetiva. Fechado? Bom, com isso a gente fecha essa nossa segunda aula da nossa maratona aqui de Direito Administrativo. Espero que você tenha gostado. É um tema quente, eu falei dos pontos principais para a nossa prova. Bons estudos, beijo no seu coração e até o próximo encontro com mais um tema de Direito Administrativo decisivo para a sua aprovação. Beijo, amor!